Bem-vindos a mais um episódio do Desbravando o Desconhecido. No episódio de hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios da história da humanidade, um enigma que desafia cientistas, arqueólogos e historiadores há séculos. Stonehenge, o enigmático monumento de pedras eretas localizado no coração da Inglaterra. Com sua estrutura imponente e sua origem ainda obscura, Stonehenge é um dos locais mais misteriosos e fascinantes do planeta. Mas o que exatamente é Stonehenge? Como um monumento tão complexo e massivo foi construído com as tecnologias limitadas da Idade da Pedra? E qual é o seu verdadeiro significado? Hoje, vamos tentar responder a essas perguntas e entender o que realmente se esconde por trás desse monumento ancestral. Stonehenge é composto por uma série de pedras imponentes dispostas em um padrão circular. Essas pedras, algumas delas pesando até 50 toneladas, são conhecidas como sarsens, e estão dispostas de forma tão precisa que os arqueólogos ainda não conseguem entender completamente como foram transportadas e montadas. A maior pedra, chamada de Altar Stone, é uma das maiores e mais pesadas do conjunto, com um peso estimado de cerca de 40 toneladas. Para colocá-la em pé, seria necessário um esforço hercúleo, algo que, à primeira vista, parece impossível de ser realizado por uma sociedade sem as ferramentas e técnicas que temos hoje. Contudo, isso é exatamente o que torna Stonehenge tão intrigante. Como uma sociedade da Idade da Pedra conseguiu criar uma estrutura tão complexa e grandiosa? Vamos voltar no tempo, há cerca de 5.000 anos, quando as primeiras pedras de Stonehenge começaram a ser colocadas. Na época, a tecnologia era muito simples, sem rodas, ferramentas de metal ou qualquer outro recurso que poderia facilitar o transporte de pedras tão pesadas. Portanto, os arqueólogos acreditam que a construção de Stonehenge envolveu uma série de técnicas engenhosas. Uma das teorias mais aceitas sugere que os construtores usaram um sistema de rampas e alavancas para mover as pedras. Outra hipótese interessante é que as pedras podem ter sido transportadas por rios, utilizando botes ou outros tipos de embarcações primitivas. O fato de que algumas pedras vêm de locais distantes, como as bluestones, uma variedade de pedra originária de Gales, a cerca de 200 km de distância, torna ainda mais impressionante o feito de transportá-las e montá-las. Como essas pedras foram levadas até o local? Há quem acredite que os antigos construtores de Stonehenge utilizavam um sistema complexo de cordas, troncos e outros recursos naturais para transportar essas pedras maciças, e até mesmo a ideia de que grandes grupos de pessoas podiam ter ajudado a transportar as pedras, como uma espécie de trabalho coletivo, com centenas ou até milhares de pessoas contribuindo para a construção do monumento ao longo de várias gerações. Mas não são apenas as pedras que fazem Stonehenge tão enigmático. A verdadeira questão está no seu propósito. O que levou esses antigos povos a dedicar tanto esforço, tempo e recursos para a construção de um monumento tão grandioso e complexo? Os estudiosos têm várias teorias, mas nenhuma delas foi confirmada com certeza. Uma das teorias mais populares é a de que Stonehenge foi um centro religioso, dedicado a cultos antigos ou deidades relacionadas à natureza e aos ciclos solares. Isso é apoiado pela precisão com que o monumento está alinhado com os solstícios de verão e inverno. A linha de visão das pedras está perfeitamente alinhada com o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno, o que sugere que Stonehenge teria sido um lugar onde as antigas tribos poderiam realizar cerimônias e rituais relacionados ao sol, à lua e aos ciclos da natureza. Isso levanta a hipótese de que Stonehenge poderia ter servido como um gigantesco observatório astronômico, permitindo aos antigos observadores acompanhar as estrelas, os movimentos planetários e os eventos astronômicos que tinham grande importância para essas culturas. Outra teoria que tem ganhado força nos últimos anos é a de que Stonehenge pode ter sido um centro de cura. De acordo com essa hipótese, as pedras de Stonehenge possuíam propriedades curativas, ou pelo menos eram associadas a rituais de cura espiritual. Essa teoria é baseada em descobertas arqueológicas que sugerem que o local foi usado para enterros, especialmente de pessoas que possuíam doenças graves. Além disso, as pedras de Bluestone de Stonehenge, que foram trazidas de um local distante, são conhecidas por serem ricas em minerais que, teoricamente, poderiam ter propriedades terapêuticas. Essa teoria propõe que os povos antigos acreditavam que o local tinha um poder curativo, e que viajar até Stonehenge ou tocar suas pedras poderia ajudar a aliviar doenças ou até mesmo curar lesões. Ainda outra teoria, mais misteriosa, sugere que Stonehenge poderia ter sido um tipo de portal ou ponto de conexão entre os mundos físico e espiritual. Essa ideia remonta a antigas crenças sobre lugares sagrados que ligam o mundo dos vivos ao mundo dos mortos.
Acredita-se que, em várias culturas antigas, certos locais eram vistos como portais para o além. Stonehenge poderia ter sido considerado um desses pontos de passagem, um local onde os vivos poderiam se comunicar com os mortos ou com os deuses. Em diversas tradições espirituais, a ideia de um local sagrado que conecta os mundos físico e espiritual é recorrente. Stonehenge poderia ser mais uma manifestação dessa crença universal. A verdade é que, apesar das várias teorias e explicações, o propósito exato de Stonehenge ainda permanece um grande mistério. Por mais que tenhamos tentado entender as motivações por trás de sua construção e o significado das pedras, nada é conclusivo. Alguns estudiosos acreditam que o monumento tenha sido construído em várias fases, ao longo de milhares de anos, com diferentes povos e culturas contribuindo para sua construção. Cada uma dessas culturas pode ter tido um propósito diferente para o monumento, talvez relacionado a rituais religiosos, a observação astronômica, a cura ou mesmo a comunicação com o mundo espiritual. Mas o que é inegável é que Stonehenge representa a grandiosidade e a complexidade de uma civilização antiga, cuja sabedoria e habilidades técnicas continuam a nos fascinar. Ao olharmos para Stonehenge, estamos olhando para um vestígio de um passado distante, de uma época em que as pessoas estavam profundamente conectadas com a natureza e com os ciclos cósmicos ao seu redor. De algum modo, esse monumento de pedras tem resistido ao teste do tempo, mantendo-se de pé por milhares de anos, desafiando nossa compreensão do que era possível naquela época. E assim, à medida que continuamos a desbravar o desconhecido, Stonehenge permanece uma das mais fascinantes e misteriosas maravilhas do mundo, convidando-nos a refletir sobre os segredos do passado e o que realmente sabemos sobre nossos ancestrais. E você, o que acha de Stonehenge? Qual é a sua teoria sobre esse monumento enigmático? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. O mistério de Stonehenge continua a nos fascinar, e a busca por respostas não acaba aqui. Até o próximo episódio de Desbravando o Desconhecido. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Ouço sussurros no vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade insaciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.